Menino sem teto devolve a carteira de milionário e descobre um segredo chocante ao ver a foto de sua mãe dentro da carteira. Antes da história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo o vídeo. Boa história a todos! As ruas estavam desertas naquela noite fria de inverno. O vento cortava impiedosamente como lâminas afiadas que penetravam pelas roupas finas e gastas de Bernardo. A neve cobria a cidade como um manto branco, escondendo a sujeira e a dureza do mundo que ele conhecia tão bem. Mas para Bernardo, de apenas 12 anos, a neve não trazia a beleza ou o encanto que muitos viam. Para ele, ela era um obstáculo a mais, um desafio diário em sua luta constante pela sobrevivência. Ele caminhava lentamente pelas ruas iluminadas pelos postes de luz, seus pés afundando na neve acumulada nas calçadas. O frio intenso já não o incomodava tanto quanto antes, pois havia se acostumado com as intempéries. Ele sentia fome, uma sensação que o acompanhava como uma sombra desde que fugira dos lares adotivos. Seus olhos atentos vasculhavam os arredores, buscando algo que pudesse servir de alimento, mesmo que fosse uma sobra jogada no lixo. Não era a primeira vez que procurava comida em lixeiras, e não seria a última. Bernardo parou em frente a uma lixeira de metal, seu reflexo distorcido nas superfícies sujas. A respiração quente formava nuvens de vapor no ar gelado. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém o observava antes de mergulhar as mãos finas no interior da lixeira. O cheiro era insuportável. Uma mistura de restos de comida estragada, sujeira e umidade, mas o estômago roncava e não havia espaço para orgulho naquele momento. Após alguns minutos revirando o lixo, ele encontrou meio sanduíche parcialmente congelado. Era o suficiente para a noite. Enquanto devorava o alimento, suas mãos tremiam, não apenas por causa do frio, mas pelo desespero que o acompanhava. Bernardo fechou os olhos por um momento, tentando se lembrar de um tempo em que não precisava lutar tanto pela vida. Sua mente vagou até sua mãe, Angelita, uma mulher que ele reverenciava e amava profundamente. Lembrava-se de como ela fazia o possível para protegê-lo do mundo cruel, mesmo enquanto lutava contra a própria doença. O rosto dela, sempre sereno, lhe dava forças. Ele parou de comer e enfiou a mão no bolso interno de seu casaco sujo e rasgado, tirando de lá o único objeto de valor que ainda possuía, uma foto de sua mãe. Angelita, com seus cabelos negros e sorriso doce, estava eternamente congelada naquele pedaço de papel. Era uma imagem tirada em dias melhores, quando ela ainda tinha forças para lutar e cuidar dele, mesmo sozinha. Bernardo a olhou por alguns segundos, sentindo um calor no peito que contrastava com um frio ao redor. "Eu não vou te decepcionar", ele murmurou com a voz rouca, quase como se estivesse prometendo algo a ela, algo que nem ele mesmo sabia se poderia cumprir. Angelita havia morrido quando ele tinha 8 anos, vencida pelo câncer, após anos de sofrimento e luta. Ela havia sido tudo para Bernardo, a única pessoa que ele podia chamar de família. Quando ela partiu, a vida dele desmoronou por completo. Lançado no sistema de adoção, ele experimentou o lado mais cruel da sociedade. Os lares adotivos pelos quais passou eram piores do que viver nas ruas. O abuso e a negligência foram constantes, e a dor de ser constantemente rejeitado era insuportável. Até que um dia, cansado de ser tratado como um fardo, fugiu. Agora, as ruas eram seu lar. Bernardo havia aprendido a se virar, a sobreviver sozinho, a se misturar com outros jovens que, assim como ele, haviam sido esquecidos pelo mundo. No entanto, a solidão o acompanhava, mesmo em meio a outros. Ele não se importava com a companhia momentânea de estranhos que compartilhavam as calçadas e os becos com ele. A única pessoa que realmente importava não estava mais ali, e ele sabia que a cada dia que passava, o legado dela era o que o mantinha de pé.
O vento aumentou, levantando a neve ao redor de seus pés. Ele enfiou a foto de volta no bolso, protegendo-a como o tesouro que era. Naquela cidade gelada, Bernardo estava sozinho, mas ele não deixaria que as ruas o destruíssem. Havia uma força dentro dele, a mesma que sua mãe tinha, uma resiliência que o mantinha em movimento. Cada dia era uma batalha, mas ele ainda estava ali, lutando. Com o estômago agora um pouco menos vazio, ele seguiu em frente, buscando abrigo para a noite. As luzes da cidade piscavam ao longe, indiferentes ao sofrimento de Bernardo e dos outros como ele. Ele sabia que o inverno estava longe de terminar, mas algo dentro dele, uma fagulha de esperança teimosa, dizia que aquela não seria sua vida para sempre. Enquanto caminhava pela neve acumulada, algo o fazia seguir em frente, uma promessa silenciosa, uma lembrança viva, honrar o que sua mãe representou para ele. Mesmo que as ruas tentassem sufocar essa chama, Bernardo sabia que de alguma forma ele continuaria, porque desistir não era uma opção, era apenas mais um dia, mais uma batalha pela sobrevivência. Ele passava por pessoas apressadas, ricas, bem vestidas, todas apáticas à sua presença, como se ele fosse invisível. Bernardo se movia como uma sombra entre eles, com o olhar atento e os instintos afiados, sempre à procura de algo que pudesse ajudá-lo a continuar. Foi então que ele o viu. Um homem bem vestido, em frente a um grande prédio de escritórios, claramente distraído enquanto falava ao telefone. Quando o homem virou-se para entrar no prédio, sua carteira escorregou do bolso e caiu silenciosamente na calçada coberta de neve. Bernardo observou a cena por alguns segundos. Seu coração acelerou. O instinto de pegar a carteira e fugir era quase irresistível. Ele sabia o quanto aquele dinheiro poderia significar para ele. Comida, talvez até roupas novas. Era uma oportunidade rara, mas mais uma vez, a voz de sua mãe ecoou em sua mente. Bernardo, sempre faça o que é certo, o que é seu virá até você. Não se curve ao que é fácil. As palavras de Angelita estavam tão vivas em sua memória quanto o dia em que as ouvira pela última vez. Com um suspiro pesado, ele se abaixou, pegou a carteira e olhou na direção do prédio. O homem já estava prestes a entrar. Bernardo sabia que devia devolvê-la. Sem hesitar, correu em direção ao saguão do prédio. Quando entrou, sentiu o contraste imediato entre o calor acolhedor do interior e o frio cortante lá fora. As pessoas passavam por ele e o luxo do lugar era opressor, fazendo-o sentir-se pequeno, deslocado. Bernardo olhou ao redor e viu o homem parado no balcão, conversando com uma recepcionista. Ele respirou fundo e se aproximou. Senhor! Bernardo chamou, sua voz um tanto rouca pelo frio. O homem se virou, surpreso, e seus olhos rapidamente caíram sobre a carteira que Bernardo segurava. Você deixou cair isso lá fora, disse Bernardo, estendendo a carteira para ele. O homem ficou boquiaberto por um momento, claramente não acreditando no que estava vendo. Ele pegou a carteira, ainda atônito, e abriu-a, verificando que tudo estava no lugar. Seu olhar voltou para Bernardo, e uma mistura de gratidão e surpresa cruzou seu rosto. Eu nem percebi que havia caído, disse o homem, ainda chocado. Muito obrigado, garoto. Você me salvou de um belo problema. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma nota de $100, oferecendo-a a Bernardo, aqui como agradecimento. Bernardo pegou o dinheiro hesitante, mas grato. Ele se virou para sair, mas algo no chão prendeu sua atenção. Perto dos pés do homem, uma foto caída chamava sua atenção. Ele se abaixou para pegá-la e, ao segurá-la em suas mãos, o choque o atingiu como um soco no estômago. Era sua mãe, Angelita, jovem, com o mesmo sorriso caloroso que ele lembrava tão bem. Ela estava ao lado de um homem que ele não reconhecia, um homem muito parecido com aquele que estava à sua frente. O coração de Bernardo disparou e sua respiração ficou pesada.
Ele sentiu nó se formar em sua garganta e, sem pensar, estendeu a foto para o homem. Por que você tem essa foto? Bernardo perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. O homem olhou para a foto nas mãos de Bernardo e, por um instante, o tempo pareceu parar. Ele franziu o senho, tentando processar o que via. Sua expressão, antes calma e educada, mudou para algo mais sério e perturbado. Como você conseguiu isso? Perguntou o homem, sua voz agora mais baixa, carregada de confusão. Bernardo deu um passo à frente, o coração batendo forte em seu peito. Ele tirou do bolso do casaco a foto que sempre carregava consigo, a mesma imagem de sua mãe, Angelita, só que mais desgastada e envelhecida. Ele a ergueu, revelando-a ao homem, que agora parecia atordoado. Essa é minha mãe, disse Bernardo, sua voz carregada de emoção. Angelita Ferreira. O rosto do homem perdeu toda a cor. Ele ficou paralisado por alguns segundos, olhando fixamente para a foto, depois para Bernardo, depois novamente para a foto. A conexão entre as imagens era clara e a realidade da situação o atingiu como uma avalanche. Angelita, o homem murmurou quase sem acreditar. Isso não pode ser. Como você pode ser filho dela? Bernardo engoliu em seco, tentando controlar a onda de sentimentos que ameaçava transbordar. Ela morreu há alguns anos, disse ele com a voz quebrada. Ela era tudo que eu tinha. Eu não sei quem é você, mas eu quero saber por que tem uma foto dela com você. O homem respirou fundo, seus olhos agora cheios de uma emoção que Bernardo não conseguia identificar completamente. Era uma mistura de arrependimento, dor e surpresa. Eu conheci Angelita há muitos anos, disse ele lentamente, como se cada palavra fosse difícil de pronunciar. Nós nos apaixonamos, mas... Ele parou, passando a mão pelos cabelos, tentando encontrar as palavras certas. Eu era jovem e tolo, minha família não aceitava o nosso relacionamento, eles não a consideravam adequada para mim, e eu a abandonei. O silêncio que seguiu foi cortante. Bernardo sentia uma raiva crescendo dentro de si, enquanto a história começava a se desenrolar diante dele. Eu nunca soube que ela estava grávida, continuou o homem, com a voz mais pesada. Anos depois, eu tentei reencontrá-la, mas já era tarde demais. Descobri que ela tinha morrido, e desde então eu procurei por você. Eu sou seu pai, Bernardo. As palavras do homem pairaram no ar, densas e difíceis de acreditar. Bernardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Tudo o que ele sabia sobre sua vida, sobre o sofrimento que ele e sua mãe haviam passado, agora estava de cabeça para baixo. O homem à sua frente, Antônio Martins, não era apenas alguém qualquer. Ele era seu pai, o homem que havia abandonado sua mãe quando ela mais precisava. Bernardo sentiu uma mistura de emoções. Parte de si queria gritar, acusá-lo, responsabilizá-lo por todos os anos de dor e sofrimento, mas outra parte de si estava chocada e perdida. Ele nunca havia imaginado encontrar seu pai daquele jeito, e agora, tudo o que ele havia vivido parecia ser apenas um prelúdio para aquele momento. Eu sei que não posso mudar o passado, disse Antônio com a voz pesada de arrependimento, mas se você me der a chance, eu quero consertar as coisas. Quero que você tenha a vida que merece, longe das ruas. Por favor, venha comigo. Bernardo olhou nos olhos do homem que dizia ser seu pai, e tudo o que ele sentiu foi um turbilhão de mágoa, raiva e uma dor profunda que nem ele sabia como lidar. Era uma decisão difícil, acreditar naquele homem e aceitar sua oferta, ou se agarrar à vida dura que conhecia, alimentada pela mágoa de um abandono irreparável. O silêncio entre Bernardo e Antônio no saguão do prédio era denso.
As palavras "eu sou seu pai" ainda ecoavam na mente de Bernardo, misturadas com o frio penetrante da noite que ele acabara de deixar para trás. Antônio olhou para o garoto tentando absorver a realidade de que seu filho, que ele nunca soube existir, estava bem diante dele. Mas havia algo mais, uma marca de nascença no dorso da mão de Bernardo, idêntica à que ele próprio tinha. Era como se o destino tivesse colocado essa marca para que ele não tivesse dúvidas. Bernardo, eu não posso te deixar nas ruas, disse Antônio, a voz baixa mas firme. Não agora, não depois de tudo isso. Bernardo o olhou, desconfiado. Parte de si queria recusar, queria correr de volta para o que ele conhecia, mesmo que isso significasse continuar enfrentando o frio, a fome e a solidão. Mas havia algo na forma como Antônio falava, não só o arrependimento em seus olhos, mas também um senso de obrigação. Ele era seu pai, afinal. Com relutância, Bernardo aceitou o convite de ir para o apartamento de Antônio. Não sabia o que esperar. Ele nunca esteve em um lugar luxuoso, muito menos no apartamento de um homem rico como aquele. Mas, enquanto se encolhia no banco de couro do carro que o levava para a nova realidade, o frio das ruas parecia mais distante e o vazio de sua vida mais presente do que nunca. Quando chegaram ao prédio, Bernardo hesitou em sair do carro. O edifício era imponente, com uma fachada moderna e janelas brilhando como joias na noite. Ele sabia que estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do que ele conhecia, e isso o incomodava. Entrar naquele lugar significava, de certa forma, abandonar as ruas. Mas também a memória de sua mãe, Angelita, que lutara com tudo para cuidar dele sem ajuda, sem luxos. Bernardo sentia-se dividido. A culpa pesava em seu peito como se estar ali fosse uma traição à mãe. Antônio percebeu a hesitação do garoto e, sem dizer uma palavra, colocou a mão sobre o ombro de Bernardo num gesto de apoio silencioso. Com passos lentos, Bernardo entrou no prédio e foi levado ao luxuoso apartamento de Antônio. Assim que cruzou a porta, o contraste entre sua vida anterior e aquela nova realidade foi esmagador. Os móveis elegantes, as grandes janelas que davam vista para a cidade iluminada, os tapetes macios, tudo parecia saído de um mundo que não era o dele. Ele se sentiu pequeno, perdido. Cada detalhe daquele apartamento o lembrava de onde ele vinha e de como sua mãe nunca tivera a chance de lhe oferecer algo assim. Antônio o levou até o quarto que havia preparado para ele, um espaço amplo com uma cama confortável e roupas novas esperando. Bernardo ficou parado na porta, sem saber o que fazer. Ele não queria se deitar naquela cama, não queria vestir aquelas roupas. Era como se cada objeto ali gritasse que ele não pertencia àquele lugar. Vou deixar você se ajeitar. Sei que deve ser estranho para você, disse Antônio, tentando soar compreensivo. Mas eu quero que saiba que está seguro aqui. Vou te dar tempo para se acostumar. Com um aceno silencioso, Bernardo fechou a porta e se deixou cair no chão, ao lado da cama. Ele não conseguia se obrigar a deitar naquele colchão macio, quando por tanto tempo tudo o que teve foram pedaços de papelão e mantas velhas. A memória de sua mãe voltou com força, e ele se lembrou dos dias difíceis após sua morte. Os lares adotivos para onde foi mandado eram lugares de dor e abuso, onde ninguém se importava com ele de verdade. Ele fugiu porque não aguentava mais o descaso, a solidão, as constantes promessas quebradas. Ele olhou para a foto de Angelita, que ainda guardava no bolso do casaco, e as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Ele não sabia como se sentir em relação a Antônio. O homem que agora tentava cuidar dele era o mesmo que abandonou sua mãe, que a deixou sozinha para enfrentar o mundo. Como ele poderia aceitar isso? Como poderia ver Antônio como pai, quando ele permitiu que Angelita sofresse tanto? Enquanto essas perguntas rodopiavam em sua mente, Antônio, no outro lado da porta, também estava em conflito. Sentado na sala,
Ele olhava para as mãos e lembrava de como era jovem e irresponsável quando conheceu Angelita. Ele havia cometido o maior erro de sua vida ao abandoná-la, ao se render à pressão de sua família. Agora, diante de Bernardo, ele sentia o peso de todas as suas escolhas erradas. Ele havia perdido anos com seu filho, anos que nunca poderia recuperar. Mas, naquele momento, estava decidido a fazer o possível para consertar o que pudesse. Dias se passaram e a tensão entre os dois permaneceu. Bernardo se recusava a se sentir em casa naquele lugar, ainda dormindo no chão ao lado da cama. Ele mal falava com Antônio, evitando qualquer tentativa de aproximação. A cada refeição em silêncio, a cada interação fria, Antônio via o abismo entre eles se ampliar. Ele tentava, mas as barreiras emocionais de Bernardo pareciam intransponíveis. Uma noite, sentado à mesa de jantar, Antônio tentou romper o silêncio. Eu sei que você não confia em mim. E eu entendo, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eu te decepcionei e decepcionei sua mãe. Sei que não posso consertar o passado, mas estou disposto a fazer o que for preciso para merecer a chance de ser seu pai. Bernardo, com os olhos baixos, não respondeu de imediato. Havia raiva dentro dele, mas também havia um desejo quase silencioso de acreditar nas palavras de Antônio, de acreditar que talvez ele estivesse falando a verdade. Ela nunca falou de você, disse Bernardo, sua voz baixa e amarga. Nenhuma vez. Por que você foi embora? As palavras atingiram Antônio como um golpe. Ele sabia que era verdade, sabia que havia magoado Angelita profundamente, e agora estava colhendo as consequências disso, vendo seu filho olhar para ele como se fosse um estranho, talvez até um inimigo. Eu nunca parei de pensar nela, confessou Antônio, a voz pesada com arrependimento. Nunca a esqueci. Mas eu fui covarde, escolhi o caminho fácil, e foi o pior erro da minha vida. Bernardo permaneceu em silêncio, suas emoções uma tempestade dentro de si. Ele não estava pronto para perdoar, não ainda, mas pela primeira vez desde que pisou naquele apartamento, ele percebeu que talvez, só talvez, Antônio estivesse sendo sincero. Aquela noite passou, mas as palavras ficaram. Bernardo ainda não sabia se podia confiar em Antônio, se podia vê-lo como um pai, mas algo dentro dele começou a mudar. Mesmo que ainda estivesse distante, algo novo começava a crescer, uma semente de dúvida, talvez até de esperança, de que um dia ele pudesse encontrar um lugar onde realmente pertencesse, mesmo entre dois mundos tão diferentes. Os dias se arrastavam no apartamento luxuoso de Antônio, mas a tensão entre pai e filho parecia crescer como uma tempestade prestes a explodir. Bernardo continuava a se sentir um estranho ali, um intruso no mundo de seu pai. A raiva e a mágoa acumuladas ao longo dos anos fervilhavam dentro dele, e a presença de Antônio só as fazia aflorar mais. O silêncio entre eles não era pacífico, mas carregado, como se ambos estivessem esperando o momento certo para desabafar. Bernardo, de 12 anos, mas com uma carga emocional que o fazia parecer muito mais velho, passava boa parte do tempo isolado, evitando a presença de Antônio sempre que possível. Ele se recusava a dormir na cama confortável e continuava dormindo no chão, uma resistência simbólica ao luxo que tanto o incomodava. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que confrontar Antônio, e o sentimento de injustiça e dor que carregava estava prestes a explodir. Naquela noite, o confronto que ambos estavam adiando finalmente aconteceu. Era tarde, e o silêncio no apartamento parecia mais pesado do que nunca. Bernardo estava na sala com a mente agitada, enquanto Antônio observava de longe. As semanas de tentativas frustradas de aproximação, os olhares evitados e as conversas vazias haviam atingido seu limite. Você acha que pode simplesmente aparecer e consertar tudo? Bernardo disparou de repente, a voz quebrando o silêncio.
Ele se levantou de onde estava sentado, os olhos ardendo de raiva. Acha que só porque tem dinheiro e pode me tirar da rua, isso apaga tudo que eu e minha mãe passamos? Antônio, que estava no outro lado da sala, virou-se para encarar o filho. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparado para a intensidade das palavras de Bernardo. Sua voz estava embargada pela dor que ele vinha segurando. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, começou Antônio com a voz baixa, mas eu estou tentando fazer o que posso agora. Estou tentando fazer a coisa certa. Tentar agora? Bernardo interrompeu, dando um passo à frente, os olhos queimando de frustração. Agora? Depois de todos esses anos? Onde você estava quando minha mãe estava morrendo? Onde você estava quando ela lutava sozinha para cuidar de mim? Sua voz aumentava à medida que ele falava, e as palavras saíam em torrentes de raiva. Você a deixou nós dois e nunca olhou para trás. Antônio sentiu o golpe de cada palavra como se fossem punhais. Ele não tinha desculpas e sabia disso. A culpa o corroía por dentro há anos e agora, vendo Bernardo ali, cheio de dor e mágoa, ele finalmente entendeu o tamanho do estrago que havia causado. Você não sabe o que nós passamos, continuou Bernardo, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Ela nunca disse nada sobre você, nunca. Você não existe para mim, não depois de tudo o que nós vivemos. Como você pode dizer que a amava, se deixou ela sozinha? Antônio abaixou a cabeça, suas mãos tremendo levemente. Ele sabia que a dor de Bernardo era justificada, e ele sentia cada palavra como um reflexo do que ele havia infligido a Angelita também. Ele havia sido um covarde, e isso o assombrava todos os dias. Eu cometi erros terríveis, respondeu Antônio, sua voz quebrada de arrependimento. Eu sei que nada do que eu disser pode desfazer o que aconteceu, mas eu nunca deixei de amar Angelita. Nunca. Ele olhou para Bernardo, os olhos cheios de culpa e dor. Eu fui fraco. Eu deixei minha família me controlar, me afastar dela, e eu me odeio por isso. Mas o que você precisa saber é que eu nunca parei de pensar nela. Bernardo olhou para ele confuso, ainda cheio de raiva, mas agora com um pequeno grão de dúvida crescendo em seu coração. Você fala como se isso importasse agora, disse Bernardo ainda cético. Palavras não mudam o que a gente viveu. Eu sei, admitiu Antônio, seus olhos marejados. Ele foi até um armário próximo e, de dentro de uma gaveta, tirou um pacote envelhecido de cartas amareladas pelo tempo. Mas talvez isso possa mostrar que eu não estou apenas dizendo palavras. Eu escrevi cartas para ela durante todos esses anos, mas eu nunca tive coragem de enviá-las. Eu fui covarde demais para enfrentar as consequências do que eu fiz, e por isso ela nunca soube o quanto eu me arrependi. Ele entregou o pacote de cartas a Bernardo, que olhou para os papéis amarelados com ceticismo. Havia algo profundamente triste naquele gesto, algo que fez Bernardo parar por um momento e olhar para o pai com uma nova perspectiva. As cartas estavam ali, escritas por um homem que claramente lutava com sua própria culpa e arrependimento. Antônio, por mais falho que fosse, parecia estar tentando de verdade. Bernardo pegou as cartas com as mãos trêmulas, sem saber o que pensar. Parte de sua raiva começava a se dissolver, mas a mágoa ainda estava lá, profunda e dolorosa. Ainda assim, ver aquelas cartas que poderiam ter mudado o destino de sua mãe e o seu próprio, caso tivessem sido enviadas, fez com que ele percebesse algo que vinha ignorando. Antônio também estava machucado. Você realmente a amava? Perguntou Bernardo, sua voz mais baixa, cheia de dúvidas. Mais do que tudo, respondeu Antônio com sinceridade. E eu a perdi por causa da minha fraqueza. Sei que não posso consertar isso, mas quero te ajudar agora, Bernardo. Quero tentar ser o pai que você nunca teve,
se você deixar. Houve um longo silêncio entre os dois. Bernardo olhava para as cartas em suas mãos, tentando absorver tudo aquilo. A raiva que ele havia carregado por tanto tempo não desapareceria de uma hora para outra, mas pela primeira vez ele sentiu que talvez seu pai estivesse realmente tentando reparar os danos. Eu não sei se posso te perdoar, disse Bernardo, sua voz hesitante, mas sincera. Eu não sei se estou pronto para isso. Antônio assentiu, compreendendo. Eu não espero que você me perdoe agora, disse ele. Só quero que saiba que estou aqui e que, se precisar, eu vou estar do seu lado. Bernardo olhou para o chão, ainda confuso com o que sentia. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que havia uma abertura ali, uma chance de tentar entender melhor o homem à sua frente. Talvez eu possa te conhecer melhor, disse Bernardo com hesitação. Antônio sorriu levemente, percebendo que aquele pequeno passo significava muito mais do que palavras. Ele queria que Bernardo se curasse, que encontrasse seu lugar no mundo, mas sabia que a estrada seria longa. Eu estava pensando, disse Antônio, depois de um momento de silêncio. Talvez nós pudéssemos fazer algo juntos. Algo que possa ajudar você a entender que eu quero mudar de verdade. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Há um abrigo aqui na cidade para pessoas sem teto. Eu costumava doar dinheiro, mas acho que, desta vez, poderíamos ir lá juntos, fazer algum trabalho voluntário. Talvez isso possa te ajudar a se reconectar com o mundo de onde você veio e também me ajudar a entender melhor o que você passou. Bernardo pensou por um momento. A ideia de voltar a um abrigo o deixava desconfortável, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que poderia ser um passo em direção à cura, tanto para ele quanto para Antônio. Talvez. Ele murmurou, ainda incerto, mas disposto a tentar. E com esse pequeno passo, o abismo entre pai e filho começou a diminuir, mesmo que apenas um pouco. O ar frio da manhã envolvia a cidade enquanto Bernardo caminhava ao lado de Antônio em direção ao abrigo para pessoas em situação de rua. As mãos enfiadas nos bolsos do casaco, ele ainda não sabia ao certo o que esperar daquela experiência. Relutante a princípio, Bernardo havia finalmente concordado em ir, mesmo com as incertezas ainda pairando sobre seu coração. Antônio, ao seu lado, estava silencioso, ciente de que aquele era um passo delicado na construção do relacionamento entre eles. Ao chegarem ao abrigo, o cheiro familiar e o som de vozes misturadas atingiram Bernardo com força. Ele reconhecia aquele ambiente. Era o mesmo tipo de lugar onde ele havia se abrigado em algumas noites especialmente difíceis nas ruas, buscando refúgio do frio e da fome. A diferença agora era que ele estava ali para ajudar, não como alguém desesperado, mas como alguém que começava a encontrar uma forma de ressignificar sua própria dor. Os dias seguintes no abrigo foram transformadores. A princípio, Bernardo manteve uma certa distância das pessoas que lá estavam. Ele via nos rostos delas o reflexo de sua própria experiência, as marcas da luta diária pela sobrevivência, o vazio deixado pela falta de esperança. No entanto, à medida que o tempo passava e ele começava a conversar com alguns dos moradores do abrigo, uma conexão genuína começou a se formar. Bernardo reconhecia as histórias, sentia a dor dos outros como sua, e isso o levou a perceber algo importante. Sua experiência nas ruas não o definia como vítima, mas como alguém que poderia usar o que viveu para ajudar os outros. Antônio observava, com admiração crescente, o filho se abrir para aquela nova realidade. Ao vê-lo interagir com as pessoas do abrigo, Antônio começou a compreender verdadeiramente o que Bernardo havia enfrentado durante todos aqueles anos nas ruas. Os relatos que ouvia, as histórias que Bernardo partilhava aos poucos,
permitiram a Antônio vislumbrar uma parte da vida do filho que ele nunca poderia imaginar. O tempo que passaram juntos no abrigo também começou a fortalecer a relação entre os dois. Os silêncios que antes eram carregados de tensão começaram a se tornar mais confortáveis. As conversas, antes breves e fragmentadas, agora fluíam com mais naturalidade. Antônio, que antes estava ansioso para provar seu arrependimento, agora se dedicava a apenas estar presente, permitindo que o vínculo com Bernardo fosse se construindo aos poucos, sem pressa. Algumas semanas depois, durante um jantar tranquilo no apartamento de Antônio, uma conversa significativa entre pai e filho mudou o rumo de suas vidas de forma profunda. Eu estava pensando, começou Bernardo com os olhos baixos, mexendo no prato de comida, que talvez a gente pudesse fazer algo em memória da minha mãe. Antônio parou o que estava fazendo e olhou para o filho curioso. — O que você tem em mente? Perguntou, sua voz cheia de atenção. Bernardo hesitou por um momento, ainda pensando nas palavras que queria usar. Ele havia passado dias refletindo sobre como transformar sua dor em algo positivo, algo que pudesse honrar a memória de Angelita, mas que também ajudasse outras pessoas. Ela sempre me dizia que estudar era importante, que se ela pudesse, teria continuado a estudar para me dar uma vida melhor, explicou Bernardo, sua voz carregada de emoção. E eu sei que tem muita gente por aí como ela, que não tem a chance de continuar os estudos porque precisam cuidar dos filhos sozinhas. Então, eu pensei que talvez a gente pudesse criar uma bolsa de estudos em nome dela para ajudar pais solteiros a continuarem a estudar. Antônio sentiu um aperto no peito ao ouvir as palavras de Bernardo. A proposta era um reflexo não apenas da inteligência e sensibilidade do filho, mas também do desejo de transformar sua história de dor em algo que pudesse beneficiar outras pessoas. Era um símbolo claro do processo de cura emocional que Bernardo começava a trilhar. Isso é uma ideia incrível, Bernardo, disse Antônio com um sorriso sincero. Eu acho que sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Vamos fazer isso acontecer. Os dois passaram as semanas seguintes planejando os detalhes da bolsa de estudos e Bernardo começou a se envolver mais ativamente no processo. Para ele, era uma maneira de honrar a luta de Angelita, de garantir que o sacrifício dela não fosse em vão. Ao mesmo tempo, ele também tomava passos importantes em sua própria vida, decidindo voltar aos estudos com a ajuda dos tutores que Antônio havia contratado. Mesmo com a nova realidade de vida que ele começava a aceitar, Bernardo fez questão de deixar claro que não queria esquecer suas raízes. Eu nunca vou deixar de ser quem eu sou, disse ele um dia, enquanto conversava com Antônio. Eu não quero apagar o que vivi nas ruas. Isso faz parte de mim, e eu quero lembrar para que eu possa ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Antônio respeitou profundamente essa decisão. Ele sabia que a dor que Bernardo havia vivido o moldara, mas também sabia que agora o filho estava começando a encontrar um novo propósito, algo que transcendia a raiva e o ressentimento. Com o passar dos meses, pai e filho continuaram a construir uma relação baseada em respeito e compreensão. As mágoas do passado não desapareceram, mas aos poucos foram sendo curadas pelo esforço mútuo de superação. Antônio também começou a voluntariar regularmente no abrigo, não apenas para apoiar Bernardo, mas para aprender sobre o mundo que ele nunca havia conhecido. Cada conversa, cada história que ele ouvia era um lembrete de quanto ainda havia para entender sobre o sofrimento que ele, de certa forma, havia ignorado por tanto tempo. Finalmente, o lançamento oficial da Bolsa de Estudos em homenagem a Angelita aconteceu. Era um evento simples, mas cheio de significado. Bernardo discursou, falando sobre o impacto de sua mãe em sua vida, sua força como mãe solteira
e a importância de dar oportunidades a outros pais, que assim como Angelita, lutavam para cuidar de seus filhos enquanto sonhavam com um futuro melhor. Ao final do evento, enquanto pai e filho observavam as pessoas saindo, Bernardo sentiu que pela primeira vez em muito tempo havia algo diferente dentro dele. Um sentimento que não era mais raiva ou dor, mas uma nova esperança de que, apesar de todos os desafios, ele e Antônio estavam trilhando um novo caminho juntos. Aquele era apenas o começo de sua jornada, mas ambos sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. Mais do que o sangue que os unia, era o esforço consciente de superar as mágoas do passado e construir um futuro de cura e transformação que tornava aquela relação mais forte. E assim, com as lembranças de Angelita sempre presentes, Bernardo e Antônio seguiram em frente, não como estranhos tentando se reconciliar, mas como uma família que aos poucos aprendia a florescer novamente. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.